Fala professora, tudo bem? Eu sou o Davi Moy. Nós vamos fazer um mini curso agora de HIIT e falar um pouquinho sobre essa metodologia que hoje é tão utilizada não só com os personal trainers, mas também dentro das academias. Então, primeiro eu preciso entender o que é o HIIT. HIIT é High Intensive Interval Training, ou seja, exercícios intervalados de alta intensidade. Quando eu falo de HIIT, eu tenho algumas referências, não só dos criadores, mas também dos elaboradores de treino dessa modalidade. A gente tem o famoso Tabata, né, o japonês, que inventou o HIIT, aquele HIIT clássico de 4 minutos, que a gente faz 20 segundos de exercício e descansa 10, 20 segundos de exercício e descansa 10. O Jibala, que veio introduzir um HIIT mais longo, né, que são HIITs de 40, 50, 60 segundos, e o Fabrício Boscolo, que é a nossa referência aqui no Brasil, que vem estudando o HIIT e trazendo outros modelos e outros formatos de HIIT para que a gente possa utilizar de forma mercadológica. Por que eu estou falando isso de forma por que mercadológica, Davi? Porque quando eu vou falar de HIIT, eu preciso entender que os exercícios que eu utilizo dentro da sessão de HIIT, eles precisam ser exercícios que se aproximam dos métodos de treino, ok? Então, quando eu vou falar de HIIT, eu estou pensando em corridas, eu estou pensando em remo, a corrida pode ser tanto na esteira quanto na rua, eu estou pensando em natação, ou o famoso Tabata, que ele é feito na bike. Por que eu utilizo esses exercícios? Porque para que eu possa chegar trabalhar a 120% do meu VO2 máximo, que é o que preconiza o HIIT, eu preciso ter exercícios cíclicos. Ou seja, que a característica desses exercícios seja uma característica rotacional, que tem o que são isso, né? São exercícios que têm começo, mas não tem fim. Como eu determino o começo e o fim de uma pedalada? Eu sei onde eu começo, mas onde que eu retomo esse exercício, entendeu? Então são exercícios, a corrida, o remo, a própria natação, eu começo, né, fazendo os movimentos iniciais da natação, mas, por exemplo, um agachamento, eu começo e termino. Dentro dessa ciclicidade, onde eu termino e começo esses movimentos? Então, essa característica cíclica, ela melhora a possibilidade de eu chegar nesse VO2 máximo sem ter uma exaustão muscular antes. Então eu preciso alcançar uma exaustão fisiológica no HIIT, trabalhando a 120%, VO2 máximo a quase 100% da minha frequência cardíaca máxima, ou seja, tudo é no máximo, tudo é muito alto, muito intenso, só que eu preciso preparar o meu corpo para suportar essa carga de treino. E é aí que muitos treinadores erram, porque eles querem fazer o HIIT de forma, principalmente quando a gente fala de bodywork, né, que são exercícios com peso corporal, eles querem fazer um exercício extremamente complexo, e aí nisso eles não conseguem nem chegar, nem atingir esse VO2 máximo que preconiza o treinamento do HIIT em si, e acabam esquecendo que eu preciso trabalhar nessa intensidade. E aí o que eles fazem? Eles têm uma falha mecânica, ou seja, o músculo, ele falha antes mesmo de você chegar a 80% do VO2 máximo. Então, quando eu vou escolher os exercícios, eu preciso priorizar os exercícios cíclicos, que são de fácil execução, porque como eu trabalho em alta intensidade
o tempo todo, sempre no máximo, quanto mais complexo o exercício é, menos rendimento eu tenho. Então, qual é a complexidade de uma bike, por exemplo? Cara, você não tem que raciocinar no exercício, você só tem que pedalar e pedalar o mais rápido, o mais intenso possível para chegar tanto nessa frequência cardíaca quanto nesse VO2 máximo. Aí sim, você vai começar a trabalhar o HIIT de forma eficiente e de forma científica, ok? Fazer do jeito que você quer, qualquer um faz. Então, se eu quero trabalhar o HIIT de forma legal, de forma científica, eu preciso encontrar exercícios que me gerem essa intensidade e, antes disso, preparar o corpo do meu aluno para que ele possa suportar essa intensidade nesse nível, certo? Então aqui a gente tem os tipos, os exemplos de exercícios de HIIT que a gente tem na literatura. Eu tenho o HIIT longo, que o descanso ele é acima de 1 minuto, normalmente usado para iniciantes. O descanso curto, abaixo de 1 minuto, normalmente usado para intermediários e avançados. Os sprints, aqui é já mais voltado para a corrida. Os sprints são os tiros, de 3 a 7 segundos de descanso. E aí eu tenho um tiro, sempre o tiro máximo. Normalmente um tiro muito intenso, muito rápido, ele dura de 3 a 7 segundos, não mais do que isso. Um RST, que é o sprint com o descanso mais curto, então eu dou sprint, mas eu tenho uns descansos curtos entre eles também. É um treinamento muito intenso, muito voltado para a corrida ou até mesmo na bike. Muito difícil a gente usar isso. E os HIIT, que são intervalos ativos, normalmente também utilizados com corridas, com bike, que é quando você dá o sprint na bike, você descansa ainda em movimento, certo? Esses três tipos de HIIT, normalmente a gente não utiliza, ou utiliza, mas a gente precisa de uma bike, ou precisa de uma pista de corrida, ou precisa de uma esteira com qualidade, para que eu possa gerar esse tipo de estímulo com o meu aluno, certo? Então, a gente acaba, não é abolindo, mas usando menos esses exercícios e indo para esse tipo de método, que a gente utiliza os HIIT com peso corporal e também consegue manipular a intensidade. Lembrando que eu preciso entender que eu preciso avaliar a intensidade do meu aluno, mas eu consigo manipular a intensidade, os métodos de intensidade de forma mais qualitativa quando eu trabalho um HIIT longo ou um HIIT curto, porque eu consigo ter um controle melhor dentro desse formato, dentro desse sistema, certo? Então, o que é o HIIT? O HIIT é um exercício intervalado de alta intensidade que eu preciso trabalhar a 120% do meu VO2 máximo, eu preciso trabalhar a quase 100% da frequência cardíaca máxima e eu preciso ter exercícios que são cíclicos dentro desse sistema de treino, porque são exercícios de fácil execução. A única preocupação do seu aluno dentro do HIIT é fazer. Ele não tem que se preocupar se ele vai se machucar, ele não tem que se preocupar quantas repetições ele tem que fazer, não. Ele só tem que executar na maior intensidade possível. Então, para isso, quanto mais complexo é o treino, mais difícil é para ele chegar numa intensidade razoável em que cientificamente é considerada de HIIT. Se for fora disso, já é outro tipo de treino. Um treino intervalado? Ok, mas não é HIIT, tá? Nós estamos falando de HIIT, dessa sigla, então esse HIIT ele precisa ser preconizado dessa forma.